pessoal! Vamos falar sobre a inclusão de aluno com síndrome de Down e transtorno de espectro autistas nos âmbitos educacionais. Primeiro, vamos falar sobre a definição. Condição genética causada por uma mutação no cromossomo 21. Alteração genética podendo causar atraso no desenvolvimento intelectual e cognitivo. Dificuldade de falar, andar, aprender e usar as mãos. Características físicas específicas: boca pequena, mas com a língua maior que o normal, pescoço curto, rosto arredondado. Vamos também falar um pouco sobre nossa aluna Fernanda. A chegada de Fernanda na escola fez com que houvesse uma mudança, adaptações nos nossos métodos pedagógicos, a fim de incluí-la de fato à escola. Uma criança que tem um tipo de síndrome de Down mais comum, chamado trissomia livre. Esse tipo atinge 92% dos casos das crianças portadoras da alteração. Uma menina alegre, dedicada, carinhosa, caprichosa e muito comunicativa e inteligente. Sempre propomos atividades dinâmicas e interativas e tentamos ao máximo fazer com que ela se sinta bem na escola e realizada, que possa compreender que todos são iguais, que por mais diferentes que somos, quando se trata de educação, não há exclusão. Esse ano ela está cursando o pré-2. E vamos para o próximo slide. Trissomia livre. Pessoa que possui 47 cromossomos em todas as células. Sua causa se dá pela não disjunção cromossômica. Transtornos globais do desenvolvimento mais comuns, que impõem muitos desafios para crianças e seus familiares. A primeira proposta, eu vou resumir aqui para não ficar muito extensa. A primeira atividade estaria relacionada à locomoção dos alunados nos espaços dos âmbitos educacionais. Vai ser estruturado o deslocamento para andar em trios e pares, sendo que eles não vão acompanhar somente a aluna com síndrome de Down, como também os demais da classe. Então, a professora ela vai pedir aos alunos tarefas específicas, como, por exemplo, andar com o pé na frente do outro, andar de costas, na ponta dos pés. Essa atividade ela vai ser contemplada com músicas diversas que serão cantadas pelo professor e pelo aluno. O intuito é promover uma aula diferenciada, dinâmica, divertida e inclusiva. O foco é fazer com que a turma, principalmente a alunada com síndrome de Down, tenha destreza ao andar, correr, pular, criando confiança em suas capacidades motoras. Essa atividade fez com que a turma em si desenvolvesse seu potencial do movimento para adquirir independência, autonomia nos exercícios. A música nesse período escolar se trabalha um momento lúdico ao imitar, reproduzir e inventar criações. A segunda proposta pode ser desenvolvidas diversas atividades com os alunados, como por exemplo ao ar livre, de acordo com suas vontades. Podemos levar os estudantes nos espaços que eles têm mais interesse, como forma deles usufruírem daquele ambiente, como por exemplo o parque. Hora da contagem de história. Levar os alunados para a sala de biblioteca para ouvir contos, histórias e manusear livros, esperar a sua vez para manuseá-los e virar páginas. Atividades em sala como rasgar papel, desenhar com giz de cera, dobrar papéis, pintar com tinta pode ser ótimo para o desenvolvimento do alunado. Objetivos e duração da atividade: fazer com que o alunado crie prontidão, uma habilidade em seus movimentos, como andar, correr e pular. Promover uma aula dinamizada, divertida, interativa e democrática, trabalhar questões de inclusão, fornecer um trabalho em conjunto, trabalhar a imaginação e a criatividade dos alunados, trabalhar a atenção, promover independência e autonomia nas atividades, promover atividades que tenham como enfoque o desenvolvimento motor. A duração vai ser de acordo com a interação e desempenho e interesse dos alunados de quererem continuar a atividade. O intuito é deixá-los mais à vontade possíveis. Vamos falar sobre o TA, sua definição e característica. Costuma aparecer logo nos primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades comunicacionais e de interação social. Se manifesta de diversas formas. Para algumas crianças, a dificuldade pode estar na fala, muito embora ela ouça e compreenda muito bem o que é dito. Outros têm menos sensibilidade no tato, precisando de estímulos sensoriais. O autismo não é tudo igual. Existem vários graus com intensidade dos sintomas maior e menor. Por isso, vamos conhecer nosso aluno, Eduardo. Eduardo é um aluno dedicado, esperto, carinhoso, atencioso, sempre muito esforçado em suas atividades. O aluno tem a síndrome de Asperger, considerada a forma mais leve entre os tipos de autismo, sendo mais comum em meninos do que em meninas.
Ele possui uma inteligência superior à média, podendo ser definido como autismo de alto funcionamento. Eduardo ama o seu boneco do Homem-Aranha, sempre leva para a escola e ama dialogar sobre o personagem. O filme Homem-Aranha é seu predileto, passa horas falando sobre esse assunto, né? Então o autista ele tem essa característica, né? Ele de se agarrar, se prender a um tipo de objeto e sempre ficar falando sobre o mesmo assunto. Eduardo também está no pré-2. Vamos voltar aqui. A primeira proposta, sair do modelo tradicional, é um ponto importante para o âmbito educacional, se adaptar a um cenário de inclusão. Atividades lúdicas podem ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com Asperger. Comunicação e socialização e uso da imaginação em momentos dinâmicos das brincadeiras são excelentes atividades pedagógicas com autistas. Jogo da palavra, podemos colocar banco de palavras, porém não muitos, onde o aluno ele vai fazer o quê? Ele vai associar a palavra à figura. Jogos de quebra-cabeças, fantoches e atividades com pinturas pode ser muito significativa para o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Atividades como traçando novas pegadas, ou seja, o professor vai colocar sobre o chão pegadas e cada aluno deverá pisar nas pegadas e falar para todos se o pé é direito ou esquerdo. Essa é uma atividade de equilíbrio, lateralidade e coordenação motora global. A segunda, atividades que acalmam, como por exemplo ouvir músicas lentas, calmas, prestar atenção nos diferentes instrumentos, contar até 10 ou recitar o alfabeto devagar, listar coisas que são visíveis em sala de aula, já que os alunos com autismo eles se sentem muito sobrecarregados, podendo perder o controle de suas emoções. A segunda atividade, que promove a diversidade, como por exemplo, colocar as crianças em círculo e pedir para que eles falem as 3 coisas que eles mais gostam de comer. As crianças terão que levantar as mãos toda vez que um colega disser algo que também se aplica aos seus gostos. Vamos falar sobre os objetivos e duração da atividade. O objetivo é trabalhar a diversidade, promover uma atividade calma, reflexiva e relaxante. Trabalhar a diversidade, promover a inclusão nos âmbitos educacionais, promover uma atividade dinamizada por meio de jogos, estimular o raciocínio e reflexão, trabalhar equilíbrio, lateralidade e coordenação motora. A duração. As atividades podem ter duração de acordo com a interação, desempenho, interesse dos alunados de quererem continuar a atividade. O intuito é deixá-los mais à vontade possíveis. Então é isso, gente. Essa é a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Também coloquei as fontes para que possam ser disponibilizados os textos, acadêmicos.